Você sabe o que é beneficiamento do arroz? O beneficiamento consiste num conjunto de operações que visam melhorar ou aprimorar as características de um lote de grãos ou sementes. Basicamente, consiste na limpeza, secagem, caso necessário, separação, seleção, classificação e empacotamento de um lote de grãos. No caso específico do arroz, o beneficiamento é um pouquinho diferente em relação aos grãos de outras espécies, tendo em vista que nós não consumimos o arroz da forma que ele veio para o mundo, ou seja, o arroz em casca. Então, sendo essa cultura destinada diretamente à alimentação humana, para que isso aconteça, o arroz obrigatoriamente tem que passar por, no mínimo, o descascamento, que é uma das várias etapas do beneficiamento do arroz. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Taca-lhe a vinheta! E agora, eu quero que você se imagine recebendo uma carga de arroz na sua indústria de beneficiamento. Você, que além de dono é classificador, vai analisar a qualidade dessa carga de arroz que está chegando. Nessa classificação você vai encontrar não só o arroz em casca com todos os seus defeitos e qualidades, mas também matérias estranhas e impurezas. E o que são matérias estranhas e impurezas? O padrão oficial de classificação do arroz descreve matérias estranhas como os corpos ou detritos de qualquer natureza estranhos ao produto, a exemplo de grãos ou sementes de outras espécies vegetais, sujidades e insetos mortos. Também descreve as impurezas como os detritos do próprio produto, a exemplo da casca do arroz aberta, dos grãos xoxos e dos pedaços de caule. Após realizar a classificação de recebimento, você vai anotar todas as informações de identidade e qualidade no laudo de classificação e comparar com as informações do produtor para finalizar a compra dessa mercadoria pagando um preço justo por ela. Pronto, a carga de arroz foi aprovada. E agora, quais são as operações que precisam ser feitas para que você consiga entregar esse arroz para o consumidor final? Esse arroz vai ser integral ou polido? Você vai parbolizar ele? Tudo isso faz parte do beneficiamento do arroz. Para começar, é importante falar sobre a limpeza, a secagem e o processo de parbolização. A limpeza de matérias estranhas e impurezas é um passo imprescindível para a eficiência das etapas posteriores. Afinal, o que você quer é o arroz e não a pedra, os pedaços de caule, os torrões de terra e as sementes de outras espécies que estão nessa carga de arroz. E como que a gente faz para realizar a limpeza? Na indústria se utilizam as máquinas de ar e peneira, que por ação de um fluxo de ar, juntamente com a passagem dos grãos por peneiras, realiza a limpeza do produto a ser beneficiado. Após a limpeza apropriada da carga ou lote, caso ela esteja com um percentual de umidade alto, o produto é destinado à secagem, a não ser que esse arroz vá para o processo de parbolização. A parbolização é um método tradicional de processamento que foi desenvolvido na Índia, no Paquistão, em Bangladesh e na Nigéria e consiste em um tratamento hidrotérmico, ou seja, água mais temperatura, em que o arroz ainda com casca é submetido e possui 3 etapas: o encharcamento, a gelatinização e a secagem. Na etapa de encharcamento ocorre a imersão do arroz em casca em tanques com água potável a uma temperatura entre 58 e 70 graus Celsius durante 4 a 7 horas. Essas faixas de temperatura e período de imersão variam de acordo com a variedade utilizada. Dos aspectos de composição do arroz, o fator de maior influência na etapa de encharcamento de uma determinada variedade é o seu teor de amilose, tendo influência nas propriedades térmicas do grão, afetando o seu volume de expansão e a sua capacidade de absorção de água. Na etapa de encharcamento, a finalidade é a hidratação adequada do grão até aproximadamente 30% de umidade para possibilitar a gelatinização adequada do amido na próxima etapa. E nesse processo de hidratação, as vitaminas e os minerais presentes na superfície do grão penetram o grão à medida que este absorve água. Mas como acontece isso? No processo de imersão dos grãos, a água aquecida dissolve uma série de substâncias hidrossolúveis presentes no arroz, como, por exemplo, as vitaminas e os minerais, facilitando a migração dessas substâncias da periferia para o interior do grão, além de reduzir a viscosidade das moléculas de óleo presente no grão, favorecendo o seu transporte para o interior dos grãos. Dessa forma, mesmo que seja feito o polimento do grão parbolizado, ele ainda assim preserva boa parte das suas propriedades nutricionais. Na etapa de gelatinização, o arroz úmido é colocado em uma autoclave, que é basicamente uma panela de pressão industrial. Ali, o arroz é submetido a temperaturas que variam de 100 a 110 graus Celsius e, por conta da pressão de vapor, sofre o processo de gelatinização do amido. A etapa de gelatinização é responsável por desativar enzimas presentes no grão e tornar o seu endosperma mais compacto, translúcido e pastoso.
Um dos maiores benefícios do processo de gelatinização está no processo de reconstrução ou reparação do grão, tendo em vista que os defeitos ou características indesejáveis, como os grãos quebrados, gessados e mal desenvolvidos, são praticamente eliminados por conta da alteração na estrutura do amido, ou seja, da gelatinização. O tempo de permanência da etapa de gelatinização é muito importante, tendo em vista que tempos ou temperaturas insuficientes podem gerar grãos não gelatinizados, com pouca resistência a danos mecânicos. Por outro lado, a exposição excessiva dos grãos à pressão e temperatura pode aumentar a incidência de grãos danificados, além de intensificar o seu amarelecimento. A etapa de secagem é importantíssima por se tratar da aplicação de altas temperaturas e deve ser realizada de forma correta, tendo em vista que os grãos podem sofrer choque térmico, revertendo todo o incremento de rendimento pela gelatinização dos grãos quebrados. A secagem incorreta pode até mesmo piorar a qualidade dos grãos, com a incidência de grãos enegrecidos, ou seja, carbonizados. Em contrapartida, quando secos de forma adequada, os grãos parbolizados tornam-se mais resistentes ao dano mecânico. A secagem do arroz parbolizado ocorre tipicamente em 3 etapas. A secagem em leito fluidizado, onde a umidade é reduzida até por volta de 28 a 24%, seguida de uma secagem contínua adaptada para a redução da umidade até valores próximos de 20 a 18%, e por fim, a secagem por método intermitente, até atingir aproximadamente 13% de umidade, sendo considerado seguro para armazenamento. Quais são os principais objetivos do processo de parbolização? Preservar as propriedades nutricionais naturais do grão de arroz, como as vitaminas do grupo B, o magnésio, o fósforo e o potássio. Aumentar o rendimento do beneficiamento, aumentando o percentual de grãos inteiros por conta da gelatinização do amido, que faz com que os grãos quebrados colhem. Aumentar sua vida de prateleira, por trazer mais estabilidade no armazenamento. E aumentar o rendimento na panela, tendo em vista que o grão fica mais graúdo. Por conta da aplicação de pressão e altas temperaturas na parbolização, há um aumento das reações de escurecimento não enzimático do tipo Maillard no arroz parbolizado, o que, para os brasileiros, é considerado um aspecto negativo, reduzindo a sua aceitabilidade no mercado. A reação de Maillard é bastante complexa e muito estudada, mas o seu mecanismo ainda não foi totalmente elucidado. Então, para facilitar o entendimento, vamos definir essa reação como o escurecimento dos açúcares livres presentes no grão de arroz, gerando um processo de amarelecimento. É quase como aquele escurecimento que acontece quando a gente aquece o açúcar para fazer aquele caramelinho gostoso. É mais ou menos por aí. Estudos têm sido feitos de forma a achar as melhores condições de parbolização para as diferentes variedades existentes no mercado, tendo em vista que diferentes genótipos possuem diferentes taxas de hidratação e suscetibilidade às reações de escurecimento. A parbolização confere ao arroz os benefícios de não aderência, uma textura dura e um índice glicêmico mais baixo. E aqui vai uma curiosidade. A palavra parbolizado deriva da expressão inglesa partially boiled, que significa parcialmente cozido. Interessante, né? As etapas do beneficiamento do arroz em casca para a obtenção do arroz beneficiado, independente de ter passado pela parbolização ou não, são as seguintes. O processo de descascamento do arroz pode ser realizado de diversas formas. O tipo mais utilizado no Brasil e no mundo por apresentar um melhor desempenho industrial é o de rolos de borracha, que consiste na passagem do arroz em casca por um equipamento com 2 rolos de borracha que giram em sentidos opostos e com velocidades diferentes, gerando assim o atrito necessário para a remoção da casca. Além desse método de descasque, também temos os descascadores centrífugos e os descascadores de disco. No primeiro caso, o arroz é descascado pelo uso da força centrífuga com o uso de um rotor. E no segundo, o arroz é descascado pelo atrito dos discos e da sua casca. Pelo processo de descascamento, obtemos o arroz integral, que é a forma mais simples do arroz com relação ao seu processamento, mas a mais nobre do ponto de vista nutricional. O arroz integral possui mais fibras alimentares, proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais em comparação ao arroz polido, pois tais nutrientes são encontrados em maior concentração nas camadas externas do grão e no embrião, sendo ambos removidos como farelo no processo de brunição e polimento do grão. E aí você me pergunta, mas se o arroz integral é muito mais nutritivo e mais simples de se obter, por que a maior parte do consumo de arroz é na forma de arroz polido?
por conta da textura mais dura, com maior resistência à mastigação, o aspecto fibroso, a aparência mais escura, o maior tempo de cocção e o sabor intenso do arroz integral, que fazem com que sua preferência de consumo diminua bastante. Além disso, por conta do alto teor lipídico, o arroz integral é mais suscetível à degradação, o que reduz a sua qualidade sensorial e o seu tempo de armazenamento. Vale ressaltar que existem também os grãos de arroz de variedades especiais, como o arroz vermelho e o arroz preto, que geralmente são consumidos na sua forma integral e são ricos em compostos fenólicos que têm um alto benefício para a saúde humana. No vídeo sobre variedades de arroz eu vou entrar a fundo nos detalhes de cada uma das variedades, então não se preocupa e vamos para a próxima etapa do beneficiamento, o polimento. Nessa etapa são utilizados dois equipamentos, o brunidor e o polidor. O brunidor é um equipamento constituído de duas peças principais, o breque, que é uma peça externa perfurada e possui um dispositivo de regulagem, e a pedra brunidora de superfície abrasiva. Então, essa regulagem vai ser realizada de forma que, quando o arroz integral passar por esse dispositivo, por conta do atrito, o seu farelo vai ser retirado. Porém, ao passar pelo brunidor, ainda assim sobram resquícios de farelo na superfície do grão, e então nós direcionamos esse arroz para o polidor, que, por meio da pulverização de água e ar, vai melhorar o acabamento superficial dos grãos. Nessa etapa, são removidos de 7 a 12% da camada externa do grão, e esse percentual pode ser chamado de grau de polimento. Tal grau de polimento vai variar de acordo com as características da variedade de arroz utilizada, e é justamente por conta do polimento do grão que nós chamamos o arroz polido de arroz branco. Vale ressaltar que em nenhuma das etapas do beneficiamento do arroz se utilizam compostos químicos para o seu branqueamento. Tal branqueamento acontece apenas por conta da remoção das camadas externas do grão, o famoso farelo. A etapa de brunição e polimento é uma das mais importantes no beneficiamento do arroz por conta dos processos abrasivos em que o grão é submetido. Quando esse procedimento é realizado em excesso, pode provocar a redução da massa e do rendimento dos grãos, com relação ao volume de farelo removido e a quebra dos grãos. Já no caso de um polimento insuficiente, pode-se obter grãos de tonalidade mais escura, que são os grãos conhecidos como mal polidos, e, por consequência, um maior tempo de cocção. Além de afetar o processo de seleção eletrônica, que pode aumentar a quantidade de grãos bons, sendo expulsos como grãos defeituosos. Dentro da indústria, existe uma série de máquinas responsáveis pela seleção do arroz de acordo com seu tamanho e formato, além da seleção por cor. No caso da seleção por tamanho e formato, nós contamos com equipamentos formados por conjuntos de peneiras planas ou cilíndricas, como por exemplo os triers e as câmaras de plano rotativo, que têm como objetivo separar os grãos inteiros, os grãos quebrados e a quirera. Já as máquinas de seleção por cor têm como objetivo a separação dos defeitos via seleção eletrônica e são compostas por um conjunto de células fotoelétricas e jatos de ar que expulsam os grãos defeituosos, como por exemplo os grãos picados, manchados, rajados, ardidos, mofados, gessados, verdes, entre vários outros. Nós teremos um vídeo reservado para aprofundar tanto nesse assunto quanto no funcionamento de cada máquina dentro da indústria de beneficiamento do arroz. Não se preocupa que em breve você vai ficar por dentro de tudo isso. Então, aproveita para se inscrever no canal e compartilha esse vídeo para que nós consigamos beneficiar o arroz e a vida de mais pessoas. A última etapa antes do empacotamento do arroz beneficiado é a classificação oficial, que é obrigatória por lei e é realizada por uma empresa credenciada pelo Ministério da Agricultura, ou seja, uma empresa de fora da indústria, totalmente imparcial, que vai avaliar a qualidade desse produto para ver se está realmente dentro dos conformes. Nessa etapa, um classificador vai seguir todos os procedimentos descritos no Padrão Oficial de Classificação do Arroz, que é a Instrução Normativa 06 de 2009, para garantir que o produto disponibilizado para consumo humano respeite todos os requisitos de identidade e qualidade, visando principalmente a segurança do consumidor final. E aí, de acordo com o Padrão Oficial de Classificação, o arroz é classificado em grupo, subgrupo, classe e tipo. Quando nós olhamos na embalagem do arroz que nós compramos no mercado, nos deparamos exatamente com a classificação do arroz. Por exemplo, o arroz beneficiado polido, longo fino, tipo 1. Os grupos são definidos de acordo com a forma de apresentação. O grupo 1, o arroz em casca. O grupo 2 é o arroz beneficiado. Os subgrupos são decorrentes do processo de beneficiamento. Os subgrupos do grupo 1, ou seja, do arroz em casca, são o arroz em casca natural e o arroz em casca parbolizado. Os subgrupos do grupo 2, ou seja, do arroz beneficiado, são o arroz integral, o arroz parbolizado integral, o arroz polido e o arroz parbolizado polido. A classe é definida de acordo com as dimensões dos grãos. Então, um grão para ser considerado curto tem que ter o seu comprimento menor do que 4,99 mm.
Já a classe médio tem os grãos de comprimento entre 5 e 5,99 mm. O grão longo tem 6 mm ou mais de comprimento, e a diferença entre o longo e o longo fino, mais conhecido como arroz agulhinha, está no fato de que o longo fino tem que ter 6 mm ou mais de comprimento, sua espessura deve ser menor ou igual a 1,9 mm e a relação comprimento-largura maior ou igual a 2,75. Além dessas classes, existe a classe misturado, que ocorre nos casos em que a amostra dos grãos não se enquadra em nenhuma das outras classes. Já o tipo é definido de acordo com o percentual de defeitos presentes no lote de grão de arroz que foi beneficiado. Como exemplo, vamos citar os defeitos presentes no arroz beneficiado polido, que são as matérias estranhas e impurezas, os grãos mofados e ardidos, grãos picados ou manchados, grãos gessados e verdes, grãos rajados, grãos amarelos, o total de grãos quebrados e quirera, que são os pequenos fragmentos de arroz, e o percentual de quirera separadamente. Enfim, chegamos na última etapa, a etapa de embalagem e expedição do lote do produto acabado, juntamente com o seu certificado de classificação, que viabiliza a comercialização desse produto em todo o território nacional. Dessa forma, é o nosso trabalho como classificadores não só garantir que o produto será disponibilizado para o consumidor final respeitando todos os procedimentos de identidade e qualidade, mas também garantir a segurança alimentar. Gostou desse conteúdo? Então curte e compartilha com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo.